Eu comecei a residência de medicina intensiva acreditando que eu tinha encontrado exatamente o meu lugar dentro da medicina. Gostava muito de paciente grave, de procedimentos e da complexidade da UTI também. Mas alguns meses depois de iniciar a residência, eu percebi uma coisa às vezes muito difícil de admitir. Admirar e gostar de uma especialidade é muito diferente de querer viver essa rotina pro resto da sua vida. E foi aí que eu comecei a entender que talvez eu tivesse apaixonado pela ideia da terapia intensiva e não pela rotina dentro da especialidade. Com o passar do tempo, eu comecei a sentir a carga emocional e o peso emocional da terapia intensiva, e isso começou a me afetar de uma forma que eu não esperava. E eu fui percebendo que aquilo começava a me desgastar mais do que eu imaginava. Isso gerou um conflito interno estranho, porque racionalmente eu admirava muito a especialidade, mas emocionalmente eu comecei a perceber que talvez eu não estivesse me encaixando naquela rotina como eu imaginava. Muitas vezes eu comecei a perceber que eu estava mais animado com rotações fora da UTI, em outras especialidades, do que propriamente dentro da UTI. E teve um detalhe que começou a me chamar a atenção. Em rotações fora da UTI, eu me sentia mais leve, mais curioso e até mais energizado. Enquanto dentro da rotina da terapia intensiva, eu sentia frequentemente um desgaste muito importante. E eu fui ignorando isso, mas chegou um ponto que ficou insustentável. Eu estava muito depressivo, muito triste, só cumprindo os dias, indo para a residência um dia após o outro. E até que minha mulher foi quem mais notou isso, né? E começou a me questionar, começou a buscar o porquê que aquilo estava acontecendo. Ela também me ajudou muito a notar que talvez não era ali que eu me encontrasse. Talvez minha especialidade não fosse realmente aquela. E foi que eu abri minha cabeça e fui buscar mais sobre. Fui perguntar isso para uma R+ minha que era mais próxima de mim. E ela falou declaradamente que me via mais feliz em outras especialidades e que ela não achava que eu estava de fato animado, que eu estava curioso na terapia intensiva. Exatamente como eu tinha me visto nas outras especialidades também, nas outras rotações, né? Isso me fez abrir mais os olhos ainda. É como se você não quisesse ver aquilo, né? Você não quer sair da residência. Você vê a desistência como um fracasso quando você está dentro da residência. Quando na verdade não é isso. A sensação é de que você não foi forte o suficiente, você não aguentou o processo. Mas com o tempo eu comecei a perceber que persistir num caminho desalinhado, por mais que ele seja admirado, também pode ser uma forma de se abandonar, se renegar, né? A medicina intensiva me ensinou muito sobre medicina, sofrimento, sobre responsabilidade e maturidade. Mas talvez a principal coisa que ela tenha me ensinado tenha sido sobre mim. E hoje eu entendo que maturidade profissional não é apenas continuar e seguir no caminho. Às vezes é ter coragem de reconhecer que aquele caminho não combina com o futuro que você quer construir. A terapia intensiva é uma excelente especialidade. Para quem não se importa de viver de plantões, para quem gosta da complexidade, né, de uma UTI, para quem gosta de procedimento, para quem gosta de raciocinar sobre os casos clínicos, para quem gosta de casos cirúrgicos principalmente. Eu notei muita a sintonia entre UTI e cirurgia. Eu achava que, quando eu entrei, eu achava que a UTI ela era mais clínica, mas na verdade ela é muito cirúrgica. Ela mixa os dois mundos, claro, mas ela tem muito da parte cirúrgica, né? Ela recebe os pós-operatórios, basicamente. Então, todos aqueles casos mais complexos operatórios é o que você vai lidar no seu dia a dia. Então, assim, você precisa ter uma certa tendência à área cirúrgica, você tem que também gostar um pouco de clínica, né? Saber lidar com o paciente grave, gostar do paciente grave. Eu desde a faculdade, desde a minha formação, eu gostava muito dos pacientes graves, achava os casos mais interessantes dos pacientes mais graves, as compensações, como que manejava aquilo, você faz a conduta, dá a medicação e já vê o resultado, né? A UTI é muito interessante no sentido de você poder ver o paciente melhorando, você vê o resultado daquilo que você está fazendo. Então, você faz uma medicação, você fica ali na beira do leito, observando o paciente, vendo o paciente melhorar. Se ele não respondeu, você vai vendo ele piorar. Então, você tem a condição de manejar muito bem esse paciente. Isso é muito bom dentro da terapia intensiva. A minha questão foi mais realmente a rotina e o desgaste emocional do ambiente da terapia intensiva. Eu percebi que não lidaria tão bem com aquilo pro resto da minha vida. Então, a sobrecarga emocional que aquilo foi me gerando ao longo do tempo fez com que eu realmente optasse por deixar a especialidade. Outra coisa é que eu não queria sair dessa especialidade sem rumo, sem um outro destino, sem ter a decisão de que eu realmente faria outra especialidade. E dentro das rotações ali da terapia intensiva, como a gente roda em diversas especialidades, eu pude viver um mês em uma das especialidades que eu rodei que eu realmente gostei e me vi dentro dessa especialidade. Eu achei o clima mais leve, eu achei que tem procedimentos, que é aquilo que eu gosto. Então, eu fui ter uma conversa muito franca com o coordenador da minha residência. Ele me recebeu super bem, esclareceu minhas dúvidas. A gente conversou sobre realmente esse gostar do serviço ou não e gostar da especialidade, porque são duas coisas diferentes, né? Gostar do serviço, ter dificuldades com o serviço em que você está fazendo a residência,
é uma coisa, mas gostar da especialidade, isso é completamente diferente. Então, uma coisa não pode interferir com a outra. No meu caso, eu fazia na Federal do Triângulo Mineiro, em Uberaba, e eu não tive problema algum com o serviço. Eu não tinha problema com os meus R+, não tinha problema com os meus coordenadores. Foi algo entre mim e a especialidade. De fato, foi isso, essa clareza que me deu substrato para poder tomar essa decisão, que não é uma decisão fácil. Sem dúvida alguma, não é uma decisão fácil.